Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o perdão de Deus e sua misericórdia e juízo eternos, onde a gente vai estudar sobre a parábola do credor incompassivo. E a gente está aqui estudando sobre o reino dos céus. Cada parábola que Jesus proferiu no livro de Mateus, falando e comparando o reino dos céus com coisas terrenas, para que a gente entendesse o significado e entendesse a grandeza do reino dos céus. Mas antes, vamos começar? Bom, no vídeo de hoje, a nossa leitura bíblica vai se passar no livro de Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 23, que diz assim: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que o saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo mau, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então a gente percebe aqui que essa parábola, ela nos revela duas verdades. Ela nos revela sobre, primeiramente, o perdão e a importância do perdão que nós temos que exercer para com o nosso próximo. Pois a gente sabe que um dia vai ser de acerto de contas. Então ninguém vai escapar do perdão de Deus. Ninguém vai escapar da verdade, da veracidade do céu. Mas a gente sabe também que um dia todos nós vamos ter que perdoar alguém. A gente sabe que a gente está aqui na Terra e a gente sabe que as pessoas nos fazem mal muitas vezes e a gente acaba, não intencionalmente, mas acaba também sendo grosso muitas vezes com alguém, pisando na bola muitas vezes com alguém, mas o importante é que a gente se arrependa, peça perdão a essa pessoa, primeiramente a Deus e a pessoa, e também faça isso, perdoe os outros, né? Mas a gente percebe também o acerto de contas de Deus. Essa parábola ela começa comparando Deus com um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Ou seja, um dia Deus vai ajustar contas com cada um de nós. Um dia Deus vai estar não mais como advogado. Jesus não vai estar mais como advogado da humanidade, mas ele vai estar como juiz, e como um juiz justo que vai julgar a causa de cada um. Então a gente percebe aqui que nesta parábola o rei representa Deus e os servos as pessoas. Perceba que aquele rei já havia resolvido acertar contas com cada um. Um dia todos nós compareceremos ao tribunal celestial para darmos contas dos nossos atos. Mas a gente percebe também um servo devedor e uma dívida impagável. Então todos nós temos uma dívida impagável com Deus, tanto pelos nossos pecados, pelos nossos delitos que a gente comete, tanto pelos pecados de Adão, que passou para toda a humanidade. Então a gente percebe que esse valor aqui fala que era uma dívida impagável. Esse servo ele devia 10.000 talentos. Ou seja, o valor de 10.000 talentos representa uma dívida impagável, algo que a gente não consegue passar especificamente por questões de divergência, né? Então a gente consegue ter noção que eram 10.000 talentos. Comparado com o nosso dinheiro hoje, 10.000 reais já é uma quantia alta. Agora, no dinheiro daquele povo era mais alto ainda. Mas a gente percebe aqui que aquele servo ele era um grande devedor e ele não conseguia pagar a sua dívida, assim como nós hoje também não conseguimos pagar a nossa dívida perante o Senhor Deus. Perante Deus que conhece tudo, sabe de tudo, é santo, é poderoso, é sublime. Nós não conseguimos pagar a dívida do pecado por nós mesmos, mas o Senhor Jesus morreu para fazer esse papel, para pagar a nossa dívida perante Deus, para nos perdoar. Então, primeiramente, algo que nós precisamos entender, que a nossa dívida é impagável. Se a gente não tiver Jesus, a gente não consegue pagar as nossas contas espirituais.
Mas a gente sabe que se a gente foi perdoado por Deus, que a gente começa a perceber esse Senhor misericordioso, esse servo que ele vai rogar ao Senhor, falar, olha, eu não tenho recursos para isso, mas que o Senhor me perdoe, né? Porque um dia eu posso ter e eu posso te pagar. Ele fala aqui que não tendo ele com que pagar esse servo, ordenou o Senhor, ou seja, o rei, que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, para que esse valor que entrasse ressarcisse essa dívida. É claro que não iria ressarcir tudo, porque era uma dívida impagável, mas que pelo menos saudasse um pouco dessa dívida. Mas mesmo se aquele homem e toda a sua família fossem vendidos, todos como escravos, e todos os bens e propriedades daquele homem fossem vendidos, sua casa, o seu campo fosse vendido, não iria ser saldada aquela dívida nunca ia ser findada, né? Aquela dívida nunca ia poder ser completamente paga. Mas a gente percebe aqui que Deus, ele é tão misericordioso que ele sabe da dívida que a humanidade tem com ele. Ele sabe que a humanidade de si mesma não pode pagar o preço, então ele enviou Jesus. Ele sabe que mediante a fé na nossa salvação, a gente consegue sim, por Jesus, entrar pela porta e sim, conseguir a vida eterna, mas por nós mesmos não. Nem se a gente tivesse morrido naquela cruz, nós não conseguiríamos pagar o preço, porque nós somos pecadores. Jesus não. Jesus, o sacrifício dele é perfeito, por quê? Porque ele não tinha pecado. Ele morreu na cruz, ele que era perfeito para tomar os nossos pecados. Porque a gente não consegue saldar a nossa dívida, tanto que se a gente morresse pelos nossos próprios pecados, a gente iria até o inferno. Porque a gente não consegue ter essa dívida paga, assim como aquele homem também não conseguiria ter a sua dívida paga. Então, o importante é que a gente percebe aqui essa misericórdia desse rei e como a gente tem que aprender com o rei. Por quê? Porque o servo, ele foi reverente, aquele servo, ele se prostrou perante aquele rei e reconheceu, falou, olha rei, eu não tenho o que te pagar, eu tenho uma dívida impagável aqui. Então aquele servo, ele fala, sê paciente comigo que tudo te pagarei. Então o importante é que a gente reconheça que a gente não é nada perante Deus e que a gente tem que entrar pela porta, pelo sacrifício de Cristo, porque sem Ele nós não somos nada. Então a gente percebe aqui que era totalmente impossível aquele homem pagar aquela enorme dívida, mas era impossível também que a gente consiga pagar o preço pelos nossos pecados, é impossível que a gente consiga a salvação pelos nossos próprios méritos, pelas nossas obras. Então, a gente precisa reconhecer que Cristo é capaz, somente Ele é capaz de perdoar pecados, somente Ele é capaz de nos dar a salvação. E a gente percebe aqui a compaixão, o perdão e a liberdade que Deus nos dá, quando a gente vê que o versículo diz: e o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe aquela dívida. Então a gente percebe a compaixão, a misericórdia que aquele rei teve com aquele servo. A gente percebe aqui que ele mandou embora e falou, fica livre então dessa dívida aí. Fica livre do teu mal, a tua dívida já tá paga, eu já te perdoei, pronto, acabou, zerou a dívida. Então a gente percebe aqui que Deus se compadeceu de nós e nos amou tanto que enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. E depois que aceitamos o sacrifício do Senhor Jesus, nossa dívida está paga e Jesus, ele tira todo o peso do pecado. Ele realmente nos liberta, pois a palavra mesmo fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade não é conseguida com o pecado, não é conseguida fazendo a vontade da carne, mas só é conseguida por Jesus. E a gente percebe também a atitude má e perversa daquele servo que foi mal agradecido, aquele servo que não aprendeu com o seu senhor, mas aquele servo que foi realmente fazer tudo que era contra, tudo aquilo que o senhor tinha feito de bom, ele fez com o servo dele aquilo que era mal. E a gente percebe isso quando o versículo diz: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Então a gente percebe aqui que aquela atitude aconteceu também, aquele servo um dia ele teve que perdoar alguém, mas ele não quis. A gente percebe que aquela atitude que aquele servo teve com seu conservo de não perdoar, de falar, olha, então eu quero que você me pague mesmo, vou te lançar na prisão. Isso foi errado, ele foi mal agradecido, como se ele estivesse num lugar de muita justiça para que ele não perdoasse ninguém, sendo que um dia ele precisou do perdão. Então a gente já viu aqui que ele já havia estado naquele lugar de devedor, aquele homem. Ele já sabia o que era isso, ele já sabia o quão ruim era, mas ele não quis exercer o perdão para o seu próximo.
E isso acontece muitas vezes, quando alguém nos faz algo e a gente não perdoa. É claro que a gente não é obrigado a conviver com alguém que não gosta da gente. A Bíblia fala assim, se possível, tenha a paz com todos. Então nós precisamos perdoar todas as pessoas, não podemos ter nada contra ninguém, mas a gente também não é obrigado a conviver todo dia com alguém que não gosta da gente. Por exemplo, assim, se é uma questão de trabalho, se é uma questão de estudos, uma questão de escola, de faculdade, tudo bem. Tem coisas ali que as pessoas vão ter que estar alinhadas para o bem comum, para realizar algum serviço. Mas a gente sabe que se alguém não gosta da gente, a gente não tem nada contra essa pessoa, mas se essa pessoa evita estar com a gente não pode obrigar a nossa presença a todos. Nem todo mundo vai gostar da gente, mas a gente não pode também falar assim, se nem todo mundo vai gostar de mim, eu também vou ter amargura contra o meu próximo, eu também não vou perdoar ninguém. Não, nós precisamos ter um coração limpo. Então a gente percebe esse pedido de misericórdia. Aquele servo, ele falou a mesma coisa que aquele conservo daquele homem falou a mesma coisa que ele tinha falado pro rei. Não, pô, fica tranquilo, eu vou te pagar sim, quando eu puder, eu vou te pagar. Ser paciente comigo, te pagarei. Então, repare que o mesmo pedido que aquele servo devedor fez para o rei, né, daquela dívida que ele tinha, foi o mesmo pedido que aquele conservo fez para ele. Mas a misericórdia, a paciência, os frutos do Espírito, eles devem fluir de nós, porque senão nós vamos agir igual aqueles conservos. Nós vamos agir igual aquele servo mau e negligente, que falou, não vou te perdoar, não. E ainda lançou na prisão. Aquele rei ali, que ele tinha uma dívida impagável antes, ele não lançou ele na prisão. Mas ele pegou o homem ali e falou, não, vou lançar assim na prisão. E a gente percebe ali o desfecho daquela história. A dureza de coração e a falta de gratidão e misericórdia. A dureza de coração, ela é a causa de muitos pecados. Ela é a causa de muitas situações absurdas. Ela é a causa de muitas vezes as pessoas estarem vivendo uma vida infeliz sobre a terra. Repare que aquele antigo devedor lançou aquele servo na cadeia. Tudo porque ele era ingrato, mau e ele era negligente, porque se ele fosse uma pessoa que realmente fosse um bom servo, ele ia aprender com aquele rei e ser misericordioso. E a gente percebe aqui a tristeza das testemunhas oculares, e a gente percebe como sempre há pessoas nos observando. E isso fica muito claro quando o versículo diz: vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então a gente percebe aqui que aquela situação não foi agradável, nem para os conservos que estavam ali presenciando tudo aquilo, que foram as testemunhas oculares. E eles foram relatar ao seu senhor. Ou seja, perceba que sempre há testemunhas que veem coisas em nós. E sabe, muitas vezes a gente não percebe isso. Aquele homem, ele não estava percebendo que existia pessoas ali observando ele. Essas testemunhas, elas contam para o rei tudo aquilo que tinha acontecido. E aí eles se entristecem ali juntos, e aí o rei ele vai exercer o juízo dele perante aquele servo, né? Aquele servo mau e negligente, porque ele viu a dureza de coração e a injustiça que aquele homem teve. Então a gente percebe aqui a misericórdia de Deus, o seu perdão em contrapartida com a dureza do coração humano, porque o Senhor ele é gracioso, e é isso que é um dos atributos de Deus, do caráter de Deus. A bondade, a misericórdia está no caráter de Deus, e ele é um grande perdoador do seu povo. Ele tem poder para transformar as nossas vidas. O Senhor Jesus, ele pode mudar qualquer situação. E a gente percebe também que nós precisamos exercer esse aprendizado, o aprendizado que devemos aprender com Deus e transformar ele em prática. E a gente percebe isso quando os versículos dizem: então seu senhor, chamando-lhe, disse: servo mau, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Então aquele senhor, ele fala: você deveria ter aprendido comigo. Eu exerci misericórdia com você e você viu quanto isso era bom. Você deveria ter aprendido comigo e praticado isso na vida do seu conservo. Então Deus ele vai fazer a mesma coisa um dia com as pessoas que não perdoaram, pois as misericórdias de Deus, elas são imensuráveis e devemos aprender com o nosso Pai Celeste, que é Deus. Devemos aprender com o Senhor Jesus a sermos benignos, misericordiosos, graciosos, longânimos. Mas se nós não aprendemos, se a prática não estiver nas nossas vidas, aquilo que a gente lê na Bíblia não for prática na nossa vida, um dia a gente vai ter que prestar contas também. E esse dia não vai ser um dia agradável para muitas pessoas, porque esse dia vai trazer condenação, choro e ranger de dentes. E a gente percebe também a ira e o juízo divino, quando o versículo diz: e indignando-se o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Esses verdugos aqui, eles são os torturadores, eles simbolizam aqui aquele tormento que vai haver no inferno.
Eles simbolizam aqui Satanás, seus demônios. Então eles simbolizam tudo aquilo que vai haver no inferno, choro e ranger de dentes. Deus coloca isso aqui para mostrar que não era somente uma prisão que aquele homem ia ficar ali pensando, refletindo naquilo que ele havia feito. Não, que aquela prisão sim, ia ser uma prisão onde ele iria refletir sim, ele iria lembrar daquilo que ele fez, mas ele ia ter sofrimento aqui. E ainda fala até que ele pagasse toda a dívida, ou seja, nunca. Porque aquele homem nunca ia conseguir pagar toda aquela dívida, ainda mais preso. Né? Se ele ainda tivesse solto, ele podia até trabalhar, mas aqui significa porque aquele lugar vai ser um lugar eterno, e aquele lugar nunca mais vai sair. E a gente sabe que uma pessoa que está no inferno, ela nunca mais vai poder voltar aqui para a terra, ou voltar para o dia do juízo para falar, Deus me perdoa. Não, aquilo ali vai ser eternamente, ela vai estar presa naquela situação. E a gente percebe aqui que a ira de Deus, o juízo que ele executa também são eficazes na medida certa, pois Deus é o justo juiz. Ele sabe retamente, ele não se macula e nem aceita subornos. A ira e o juízo de Deus virá sobre os infiéis e iníquos de toda a terra, no dia do juízo final. E a gente percebe também esse paralelo, esse contraste, quando Jesus diz, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Ou seja, Jesus, ele sinaliza, e ele fala, olha, a mesma coisa que vocês escutaram aqui, vai ser a mesma coisa que Deus vai fazer um dia, se vocês não perdoarem. Então se vocês não perdoarem, vão ser como aquele servo mau e negligente, que no final foi para a cadeia preso, mesmo com uma dívida que havia sido perdoada, ele foi preso porque ele não exerceu misericórdia sobre o seu conservo. Então, precisamos perdoar verdadeiramente do íntimo, né? Jesus ainda fala isso. Se do íntimo você não perdoar seu irmão, então o perdão ele acontece aqui no íntimo. Não adianta falar que eu perdoei, sendo que o Senhor conhece o coração. Ele sabe se realmente foi perdoado aquela dívida. E a gente sabe também a importância do perdão. Assim como Deus nos perdoa, devemos perdoar, pois a atenção que nós devemos ter nas palavras do Senhor, ela deve ser exercida nas nossas vidas em prática. Precisamos pôr em prática aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. E precisamos também nos compadecer, perdoar e ser misericordiosos uns com os outros. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês e que nós venhamos nos examinar e ver se nós realmente temos perdoado as pessoas que têm nos ferido. Tchau!